vez que descobri que o Greg é uma péssima companhia para estudar. Ok, sei que esta é a biografia oficial do Greg e não quero ficar colocando coisas negativas sobre ele aqui. Mas Greg, se você estiver lendo isso, sou obrigado a dizer que você é uma péssima companhia para estudar. Espero que não fique chateado, mas alguém precisa te contar a verdade. Na maior parte das vezes, eu não preciso estudar para as provas porque presto atenção nas aulas e faço as lições de casa. Além disso, minha mãe sempre diz que é importante ter uma boa noite de sono, então nos dias de aula sempre vou para a cama bem cedo. Mas dessa vez tinha um capítulo bem difícil no livro de matemática e não consegui prestar atenção direito nas aulas daquela semana, principalmente porque o Greg estava bem atrás de mim. Um dia antes da prova, eu sabia que ia ter que revisar o capítulo inteiro e fazer uns exercícios em casa. Mas quando contei para o Greg sobre o meu plano, ele disse que a gente devia estudar em dupla. Eu não sabia se era uma boa ideia, porque às vezes o Greg não consegue se concentrar direito nas coisas da escola. Mas o Greg falou que era meu melhor amigo e que melhores amigos estudavam juntos, e eu achei que isso fazia sentido. A primeira coisa a fazer era arrumar um lugar para estudar. O Greg disse que não podia ser na casa dele, porque o Roderick tinha ensaio da banda. E o Greg estava proibido de ir na minha casa, porque tinha colocado plástico filme em cima da privada e acabou pegando meu pai direitinho. O Greg falou que era melhor ir na biblioteca, porque lá era silencioso e ninguém ia incomodar. Então a senhora Heffley nos levou para a biblioteca depois do jantar e pegamos uma mesa para estudar. Abrimos os livros e eu falei que podia ser bom resolver uns problemas para ver qual era a nossa maior dificuldade. Mas aí o Greg falou que nem tinha lido o capítulo ainda e que a gente ia ter que começar do zero. Bom, isso ia ser uma perda de tempo para mim. Então falei que ele podia ler o capítulo sozinho, para se inteirar da matéria. Mas o Greg falou que eu não estava sendo um companheiro de estudos muito bom, porque a ideia era fazer tudo juntos. Eu falei ok, vamos começar do começo do capítulo e ver a matéria toda. Mas o Greg disse que antes de começar, a gente precisava programar umas pausas para a coisa não ficar tão estressante. Aí ele falou que era melhor começar com uma pausa, para largar com o pé direito. E foi isso que a gente fez, apesar de não me parecer uma boa ideia. Depois de 10 minutos, falei que era melhor estudar porque o capítulo era longo e a gente tinha muita coisa para fazer. Bom, não me pergunte por quê, mas o Greg tapou o nariz com os dedos e disse a mesma coisa que eu, só que com uma voz irritante. Oi, eu sou o Hawley e é melhor estudar porque o capítulo é longo e a gente tem muita coisa para fazer. Falei pro Greg parar de me imitar, mas isso só fez ele continuar. Para de me imitar! Para de me imitar! No fim eu fui mais esperto e comecei a ler o capítulo em voz alta. A soma dos ângulos de um triângulo é de 180 graus. Um ângulo reto tem 90 graus. A soma dos ângulos de um triângulo é de 180 graus. Um ângulo reto tem 90 graus. Depois de um tempo, o Greg percebeu o que eu estava fazendo e parou de me imitar. Eu falei que era melhor a gente ler o capítulo em silêncio, mas o Greg disse que esse não era o estilo de aprendizagem dele, porque ele precisava tornar as coisas divertidas para conseguir memorizar. Eu falei, como assim? Aí o Greg explicou que conhecia um jeito de transformar a matemática em um jogo. Primeiro ele amassou uma folha de caderno e disse pra gente ler algumas frases do livro e jogar bolinha um pro outro, enquanto revezava na leitura. Então a gente tentou fazer isso e até funcionou por um tempinho, eu acho. 2 ângulos que formam uma linha reta, somam 180 graus. Mas sempre que alguém derrubava a bolinha, o Greg dizia que a gente precisava começar a página toda de novo. Acho que o Greg tentou me fazer derrubar a bola de propósito algumas vezes. A gente estava perdendo tempo e precisava estudar de outro jeito. O Greg disse que não importava como estudar, desde que fosse divertido. Então contei um truque que meu pai tinha ensinado para mim.
Ele disse que quando eu tivesse dificuldade para lembrar de uma coisa, era só inventar uma música para decorar. Então cantei a musiquinha que tinha inventado para lembrar como calcular a área de um círculo. Era uma vez, tinha 8 coelhinhos, e eles foram saltitando morro acima, e aí 3 deles escorregaram, e aí 4 deles ficaram cansados e dormiram, e aí o último coelhinho chegou lá no alto e falou: a área de um círculo é πr². O Greg falou que era a coisa mais idiota que ele já tinha ouvido. E eu respondi: bom, se eu sou tão idiota assim, como eu tenho uma média 9,5 em matemática e você só 7,2? Acho que o Greg ficou sem saber o que responder. Então disse que estava na hora de mais uma pausa. Aí a gente foi jogar nos computadores da biblioteca, até um adulto reclamar do barulho com a bibliotecária. Quando voltamos para a mesa, o Greg falou que não estávamos estudando direito e que tinha uma ideia de como melhorar as coisas. Disse que ele ia ler a primeira metade do capítulo e eu a segunda, e depois a gente podia juntar o que cada um sabia na hora de fazer a prova. Eu falei: bom, ninguém pôde conversar durante a prova, então não sei como isso vai dar certo. Aí o Greg me contou sobre uns monges que conseguem transmitir pensamentos pelo ar, quando se concentram para valer. Foi isso que a gente tentou fazer, mas acho que eu não me concentrei o suficiente. 8 dividido por 2... hambúrguer! O Greg falou que a gente precisava encontrar um jeito diferente de se comunicar durante a prova. Eu disse que estudando o capítulo todo, a gente não ia precisar se comunicar. Mas quando o Greg enfia alguma coisa na cabeça, não tem jeito. Ele inventou um sistema de espirros e tosses e coisas do tipo, para a gente conversar durante a prova sem que a professora Sra. Beck percebesse. Era tanta coisa para lembrar que eu anotei. Tossir, espirrar, bufar, fungar, bater, bater o pé. Eu disse: bom, e se a gente precisar fazer uma pergunta? E o Greg falou que era só colocar um ponto de interrogação no final. Eu respondi: bom, a gente não tem um sinal para o ponto de interrogação. E o Greg disse que podia ser um pum. Falei para o Greg que não ia conseguir soltar um pum sem vontade. E ele me falou para tentar mesmo assim, só que não saiu nada. Aí o Greg falou que eu podia comer de diferente no café da manhã, para facilitar o ponto de interrogação. Mas essa ideia me deixou preocupado, porque da última vez que fui no Greg, a gente tomou um monte de refrigerante para arrotar o alfabeto. E eu passei mal logo na letra B, e precisei ir para casa mais cedo. O Greg disse ok, não precisa soltar um pum de verdade. Pode fazer só um barulho de peido debaixo do braço. Aí eu falei pro Greg que achava aquela ideia bem ruim, e que passar sinais um pro outro na hora da prova era colar. Greg disse que eu estava sendo certinho demais, e que eu só queria ir bem em matemática, porque era o queridinho da professora e estava apaixonado pela Sra. Beck. Eu falei que não estava apaixonado pela Sra. Beck, mas que gostava do jeito e do cheiro dela, só isso. Aí o Greg falou que isso confirmava que eu estava apaixonado por ela, e começou a cantar uma musiquinha de namorados. Eu sabia que o Greg só estava tentando me irritar, mas por alguma razão aquela musiquinha não me deixou tão incomodado. Namoradinho, só falta dar beijinho. Acho que o Greg se irritou por não conseguir me irritar, então cantou mais ainda. Eu sou Hawley e estou estudando para a prova. Ah, nossa, como eu estudo! Tentei ignorar, mas ele começou a cantar cada vez mais alto. Ah, é? Agora estou tapando os ouvidos para não ouvir o Greg, mas estou ouvindo mesmo assim. Lá, 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 lá. Então eu fui pro banheiro para tentar estudar lá, mas o Greg veio atrás. Eu sou o Hawley tentando estudar no banheiro. Lá, 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 lá. Mas acho que alguém reclamou do barulho, porque a bibliotecária apareceu e colocou a gente para fora. Aí ela disse que se a bagunça continuasse, a gente ia ter que ligar para casa e pedir para alguém vir nos buscar. Bom, para mim pareceu uma ótima ideia, só que pelo jeito o Greg não queria ir para casa, então prometeu ficar quieto. Eu não queria ficar na mesma mesa que o Greg,
então sentei nas carteiras com divisórias, mas aí o Greg sentou bem na minha frente. Eu estava começando a estudar direito, só que aí o Greg passou um bilhete por baixo da divisória. Era uma pergunta sobre matemática, então respondi e passei o bilhete de volta. Ei, Hawley, qual é a soma dos ângulos de um quadrilátero? Assinado Greg. Resposta: 360 graus. Então o Greg mandou outra pergunta, mas eu não liguei, porque era 1.000.000 de vezes melhor do que o que ele estava fazendo antes. Mas daí o Greg mandou o bilhete de volta com outra pergunta, só que dessa vez não tinha nada a ver com matemática. Marque uma opção. Estou com vergonha porque fiz xixi na cama ontem à noite. Sim ou não? Bom, eu marquei não, porque não tinha feito xixi na cama. Passei o bilhete para o Greg, só que ele escreveu mais uma coisa no papel e mandou de volta. Ha, você não está com vergonha de ter feito xixi na cama. Isso me deixou meio irritado, porque não era o que eu queria dizer. Mas eu não ia perder tempo me explicando porque precisava voltar a estudar. Aí o Greg escreveu outro bilhete e passou por baixo da divisória. Verdade ou desafio? Eu não queria encarar um desafio do Greg, então escolhi verdade, mas não gostei nada da pergunta que ele fez. Você está apaixonado pela Sra. Beck? Ok, eu troco para desafio. Aí o Greg me desafiou a comprar um refrigerante para ele na máquina automática. Não sei se era assim que essa brincadeira funcionava, mas fiquei contente por não ter que responder aquela pergunta. Depois que comprei o refrigerante para o Greg, consegui estudar mais um pouco, mas ele começou a mandar bilhetes de novo. Ei, Hawley, esse é você. Bom, eu não gostei nada disso, então mandei um desenho também. Ah, é? Então esse é você. E aí o Greg fez outro desenho de mim, e eu fiz outro dele. Esse é você. Bom, então esse é você. Depois de um tempo, a gente já tinha preenchido páginas inteiras com desenhos. Esse é você, esse é você, esse sou eu, esse é você, esse é você, esse é você, bum! Esse é você, cocô. Greg tentou começar mais uma página de desenhos, só que eu resolvi ignorar. E acho que ele não gostou porque ficou tentando atrair minha atenção. Decidi mudar de lugar para não ficar tão perto do Greg. Fiquei contente por finalmente ter um pouco de paz, mas isso também não durou muito. Se você não entendeu o que foi esse POFT, bom, então vou contar o que aconteceu. Quando levantei e mudei de carteira, um adulto pegou meu lugar. E acho que o Greg pensou que ainda era eu ali e amarrou os cadarços do cara. Aí quando ele foi levantar, acabou caindo para trás. Depois do que aconteceu, o Greg deu fora de lá o mais rápido possível. Achei melhor cair fora também, porque não queria que o cara pensasse que eu tinha amarrado os cadarços dele. Fui atrás do Greg, até a seção infantil, porque tinha uma mesa vazia. Ele colocou as coisas de um lado e eu fui sentar do outro, para a gente não ficar perto demais. Greg falou para a gente fazer outra pausa, mas eu disse que ia continuar estudando. Aí ele amassou uma folha de papel e tentou acertar o cesto de lixo do outro lado da sala. Ele errou, mas continuou jogando outras bolinhas de papel, o que acabou com a minha concentração. Aí o Greg finalmente fez uma cesta e falou que duvidava que eu acertasse também. Mas quando falei que precisava mesmo estudar, ele disse que eu estava com medo de tentar e começou a imitar um frango. Tentei ignorar, mas não foi nada fácil, principalmente depois que ele subiu na mesa. Aí de repente o Greg sentou na mesa e começou a gemer. No começo pensei que ele estava apertado para ir ao banheiro, mas quando ele levantou, tinha um ovo lá. Eu não queria que o Greg botasse outro ovo, então amassei uma folha de caderno e arremessei na lata de lixo. Não estava nem olhando, mas pelo jeito consegui. Greg falou que foi pura sorte e que eu não tinha a menor chance de acertar de novo, mesmo que tentasse 1000 vezes. Mas eu decidi que não ia tentar de novo. Estou aposentado. O Greg falou que eu não podia me aposentar, mas eu respondi que podia sim. Essa ideia era dele, aliás.
Uma vez fiz minha festa de aniversário no boliche e o Greg fez um strike na primeira jogada. Aí ele resolveu se aposentar e estragou o jogo de todo mundo. Estou aposentado. Como o Greg não conseguiu me desaposentar, ficou tentando fazer uma cesta de costas, ele mesmo. Só que depois de 1 milhão de bolinhas de papel, ele ainda não tinha chegado nem perto. Fiquei contente por ele ter me deixado em paz, porque assim estava conseguindo estudar. Terminei o simulado e depois resolvi revisar as coisas que anotei na aula. Foi aí que descobri que o Greg estava arrancando todas aquelas folhas do meu caderno. Bom, isso me deixou muito bravo, porque a senhora Beck falou que ia deixar a gente usar o caderno durante a prova. Então agachei no chão e comecei a recolher as bolinhas. Achei que quando chegasse em casa conseguiria alisar as folhas e colar com fita adesiva de volta no caderno. Mas o Greg continuou arremessando e finalmente acertou uma depois da bolinha quicar na minha cabeça. Bom, isso me deixou bravo de verdade e comecei a correr atrás do Greg com o ovo que ele botou. Acho que fizemos barulho e a bibliotecária nos deu uma bronca de novo. Ela me fez ligar para os meus pais para buscarem a gente e eu achei ótimo. Precisei ficar acordado mais 2 horas, desamassando minhas folhas e colando no caderno, e mais meia hora pesquisando algumas coisinhas no computador do meu pai. Pesquisa: pessoas podem botar ovos? Essa história continua no próximo vídeo, não perca! Fique com Deus e até breve!